Já começo certinho aqui, né? Pronto, está gravando. Agora foi. Então vamos começar, né, nossa mesa sobre extensão, né? Primeiramente, boa tarde, né, a todas e todos. Eu sou o professor William Bonetti, sou professor aqui da UENG, da unidade de campanha, sou coordenador de extensão. E nesse momento a gente vai dar início a essa mesa, né, no nosso 23º Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG. O título que foi dado para essa mesa, né, é Desafios da Curricularização da Extensão, que é um tema, né, vigente atualmente, que nós temos, né, discutido bastante nos departamentos e tem se constituído aí um verdadeiro desafio, né, como a gente vai, né, operacionalizar e como vai tratar esse tema dentro, né, dos nossos cursos, das nossas áreas, tá? E a conversa de hoje ela vai ser realizada, né, com os professores aqui, os professores doutores, né, o Henrique Novaes, o Joelso Carvalho e o Henrique Firmiano. Antes de apresentar os professores, eu passo a bola para eles, para que, né, eles façam os cumprimentos aí iniciais. Professor Joelso, né, para começar. Bom dia, boa tarde, né, aliás, a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite, na pessoa do William, a todos e todas da organização. E vai ser um prazer estar com todos e todas aqui, falando um pouco de extensão, de curricularização, a partir da experiência que desenvolvo na Universidade Federal de São Carlos. Obrigado, professor. Professor Joelso. Professor Henrique, perdão. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui virtualmente com vocês em Passos, em Campanha, em Minas Gerais, né? Espero que a gente tenha uma boa mesa, um bom debate. Muito obrigado. Obrigado. Professor Frederico, que vai mediar essa mesa. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor William, professor Henrique, professor Joelson. Desde já agradeço a professora Esther, coordenadora de extensão da Unidade Acadêmica de Passos, quem abriu esse espaço para que nós pudéssemos discutir esse tema tão importante para nós. Obrigado. Obrigado, professores. E antes de passar, então, a palavra, eu quero rapidamente apresentar os professores, né? Acho que isso é importante. Né? O professor Henrique Novaes, professor da Unesp de Marília e autor do livro Reatando um Fio Interrompido, a relação universidade e movimentos sociais na América Latina, pela editora Lutas Anticapital. E o professor Dr. Joelso Gonçalves de Carvalho, é o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar e pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, NUPER, do Núcleo de Economia Solidária da UFSCar, e coordenador do Núcleo de Estudos em Agroecologia, o NEA, também da UFSCar. E o professor que vai ajudar na coordenação é o professor Frederico Daia Firmiano, é o professor convocado da UENC, Unidade Passos, onde coordena o grupo de estudos interdisciplinares sobre crise, neodesenvolvimentismo e direitos sociais, do CNPq e professor visitante no IFMG do campus avançado de Piumi. Professores, então, sejam mais uma vez bem-vindos e eu passo, então, a palavra para o professor Frederico, que vai seguir, então, com as mesas. Obrigado, professor William. Minha tarefa aqui é coordenar os trabalhos, ou coordenar esses dois incoordenáveis, Henrique e Joelson, a quem mais uma vez agradeço pela disposição e pela disponibilidade de estarem aqui conosco. Por um ajuste prévio que nós fizemos, Henrique vai fazer uma exposição de até 30 minutos, depois Joelson faz uma exposição também de até 30 minutos, e aí no tempo que nos restar, a gente abre para questões, provocações, certo? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Henrique. Obrigado novamente, Henrique e Joelson, dois importantes camaradas. Obrigado, Frederico, mais uma vez pelo convite, né? Um prazer dividir essa mesa com o Joelson. E, obviamente, cumprimentar todas as alunas, todos os alunos que estão nos assistindo e, eventualmente, quem vier a ver depois, né? Eu queria aqui começar de uma forma inusitada, né? Colocando a extensão dentro de um livro de bolso que vai sair em janeiro, que eu preparei aí com muito carinho, vou dividir com vocês,
chamado Da Universidade Necessária à Universidade para Além do Capital, né? É isso que eu tenho feito ultimamente. Eu coordeno projetos de extensão aqui na Unesp de Marília, e a partir dessa reflexão, eu resolvi teorizar o que eu estou chamando de universidade para além do capital, né? Muita gente vai chamar isso de universidade popular. Outros vão dizer que a nossa universidade é estatal, porque ela é financiada com fundos públicos. É o suor do nosso povo que financia a Universidade Estadual de Minas, né? A UEM, a Unesp, a UFSCar. Elas são universidades estatais, isso eu não tenho dúvida. Mas será que essas universidades são verdadeiramente universidades públicas? Será que elas servem ao povo? Será que os nossos alunos e as nossas alunas atendem interesses realmente populares? Será que a pesquisa que a gente faz é de interesse público, ou será que ela atende os interesses do capital? Então, a partir desse livro de bolso, né, eu tento mostrar como que a universidade estatal pode se tornar universidade pública, ou que eu estou chamando de forma mais incisiva, universidade para além do capital, né? Obviamente, nos contrapondo à universidade que nós temos, né? Que, no meu entendimento, ela não tem conseguido contribuir para a resolução dos problemas sociais e ainda tem uma pauta muito conectada com os interesses do grande capital, dos interesses do mercado de trabalho, da pesquisa produtivista e de uma extensão mais mercadológica, né? No meu entendimento, existem demandas gritantes do povo brasileiro em todas as áreas, né? Em todas. No analfabetismo, na questão agrária, na questão étnica, na questão de gênero, na questão de geração de trabalho e emprego. Não há dúvidas que o Brasil é um celeiro enorme de problemas sociais gritantes que têm se arrastado e que a nossa república, curiosamente, não conseguiu resolver. Começar pela questão étnica, né? Nós emancipamos os escravos, mas imediatamente marginalizamos eles, né? Nossos ex-escravos caíram nas favelas, não tiveram emprego, não tiveram qualificação, não foram criadas políticas de qualificação, de escolarização para ex-escravas e ex-escravos, né? A nossa república também, aí um balanço de 120, 130 anos, não conseguiu desenvolver o nosso país sem destruir o meio ambiente. Nós somos aí uma das nações, né, campeãs no século XX em apropriação de terras públicas, em destruição de florestas, rios, ecossistemas, né? Nos últimos 50 anos, né, distintos governos conseguiram fazer a proeza de destruir os nossos ecossistemas. Em Minas Gerais, basta lembrar aí os crimes, né, de Mariana e Brumadinho, e mais recentemente a destruição da Amazônia numa escalada estonteante, né? Problemas não faltam. Problemas ambientais, o Joelson certamente vai falar da agroecologia, eu também, né? Somos dois amantes aí, militantes da agroecologia, o Fred também, né? Temos muitos problemas ambientais e a agroecologia certamente entra nessa história. Vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho. Temos uma questão agrária aí. Nós não fizemos reforma agrária até hoje, né? O Brasil, a nossa república, fez algumas políticas de colonização, mas nós não fizemos uma reforma agrária de fato. Nosso povo continua, isso é curioso também, nosso povo continua sem teto e sem saneamento básico. Então, são problemas gritantes que a sociedade brasileira vem enfrentando e que o nosso ensino, a nossa pesquisa e a nossa extensão nas universidades públicas não tem se mobilizado de forma suficiente para enfrentar esses problemas sociais. Então, já adianto, né?
para mim, a extensão, ela tem a ver com a resolução radical, e aqui radical no sentido de ir à raiz dos problemas, né? Nós temos que ter soluções radicais para os graves problemas brasileiros, ou de forma mais ampla, para os graves problemas latino-americanos que nós estamos enfrentando. Citei alguns aqui, né? Questão ambiental, questão étnica, questão da habitação, dentre tantas outras. Então, a curricularização da extensão, no meu entendimento, ela cai bem quando ela está atrelada a esses projetos que eu estou chamando aqui de projetos radicais, né? Quando me chamam de radical, eu fico feliz, que radical significa atacar o problema na sua raiz, né? No termo latino, radite, raiz, atacar o problema na raiz. O que seria, então, a universidade para além do capital, antes de falar da extensão? É aquela universidade que muda radicalmente o sentido da universidade estatal na sociedade que ela está inserida, né? Ela, de fato, se torna pública, ela altera o sentido, ela muda os objetivos dessa universidade, que é financiada pelo povo, mas, de fato, não atende interesses populares. E se eu estou certo, né? Isso poderia mudar radicalmente os nossos cursos de graduação, que ainda são muito voltados para a ideia do mercado de trabalho ou, mais recentemente, para o tal do empreendedorismo, né? No meu entendimento, uma universidade para além do capital, ela tem que formar intelectuais públicos a serviço do povo, a serviço dos movimentos sociais, a serviço dos interesses nacionais, e não atrelar sua agenda de graduação aos interesses do capital. Ela é uma universidade pública, ela tem que atender o interesse público e não o interesse privado. Na extensão, no meu entendimento, a universidade para além do capital, ela deveria se contrapor à nossa visão de extensão, que ainda é extremamente paternalista, né? O próprio Paulo Freire, que completa esse ano 100 anos, está aí vivíssimo, né? Ele dizia que a palavra extensão não é muito adequada, porque, vamos pegar a ideia de uma casa, né? O que é a extensão? É você levar a tomada que está aqui, né? Através de uma extensão, de um fio, até lá na frente. Essa concepção de estender, de levar, ela é extremamente bancária nos termos do Paulo Freire. Ela é extremamente paternalista, à medida em que a gente acha, nós da universidade nos achamos mais bonitos que o resto, a gente vai levar o conhecimento, vai levar a verdade, vai estender o que nós temos para o povo de uma forma bastante paternalista, à medida em que a gente ignora o conhecimento popular, ignora o saber popular e tende a depositar, outro termo do Paulo Freire, né, depositar no povo as nossas verdades. No meu entendimento, a extensão, ela deve partir de um outro princípio, de um outro fundamento mais dialógico, ou que o Paulo Freire chamava de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Certamente, nos nossos projetos, a gente aprende muito com o povo, ainda que, em geral, os professores achem que só ensinam, só levam a verdade, né? Então, no meu entendimento, a extensão, no princípio de uma universidade verdadeiramente pública, deve se contrapor a essa visão bancária, paternalista, ou, em muitos casos, que seria a pior da extensão, a pior vertente da extensão é aquela vertente assistencialista, né? Assistencialista. Eu faço parte, sim, de campanhas contra a fome, contra a miséria, elas são importantes, mas para nós, universidades, só o assistencialismo seria muito pouco, né? Nós temos que atuar numa perspectiva, né, de resolução de problemas e não de o que se chama muito vulgarmente, né, chamado dar o peixe, né? Mas muitos dos projetos de extensão, no meu entendimento,
ainda caem numa visão muito assistencialista. Ou caem no que é muito comum, aqui, Fred, eu dou aula nas ciências humanas, os professores mais antigos, todos eles, quando eles falam extensão, eles empobrecem o conceito porque para eles, extensão são cursos de difusão, né? A turma mais antiga, o pessoal mais ali formado nos anos 70, 60, às vezes até nos anos 80, quando você fala extensão, eles entendem como cursos de difusão, cursos de atualização, até palestras para eles é extensão, né? Qual que é o problema? Essa é a vertente mais empobrecida, no meu entendimento, da extensão. Ela é importante, eu tenho cursos de difusão, eu coordeno esses cursos, acho que tem que fazer, em geral, cursos que não estão no currículo, né? Em geral, não estão no curso de história, de geografia, de medicina, desse curso ou do outro. Temos que fazer, seria trazer temas atuais, problemas atuais, isso é importante, mas essa é a forma mais tradicional, mais, vamos dizer assim, corriqueira de extensão. A extensão mais radical, no meu entendimento, ela deve, de fato, né, atuar junto com os movimentos sociais, desde a concepção dos projetos, né? E aqui tem um outro problema. A gente, em geral, chama o povo na hora que o projeto já está pronto, né? Nós temos que chamar o povo para conceber os projetos desde o início, não é só chamá-los lá no segundo tempo do jogo. Temos que chamá-los para nos ajudar a identificar quais problemas nós vamos atacar, e desses problemas, né? Como o povo vai participar desde o início, e não no segundo ou no terceiro tempo, né? E aí surge a tal da curricularização da extensão, que, no meu entendimento, foi uma vitória dos movimentos sociais, lá nos anos 2000, foi uma vitória da ala esquerda das universidades, né? Nós tivemos uma vitória nos governos Lula, nos governos Dilma, ao conseguir fazer, né, na marra, que isso virasse lei, que isso virasse norma, mas as universidades estão aí adiando, né, empurrando com a barriga. A UFRJ já implantou desde 2014 a curricularização da extensão. A Unesp está há 7 anos empurrando com a barriga, e agora, na marra, vai ter que implementar, porque não há mais tempo, né? Não há mais como adiar. Mas, na prática, o reitor, se você perguntasse para ele, ele ia pedir mais 5 anos, mais 10 anos, para empurrar mais ainda com a barriga, à medida em que a Unesp ela não quer aderir a essa agenda, no meu entendimento. Lamentavelmente, ela tende a empurrar com a barriga ou a fazer o que eu chamaria aqui, no dia a dia, né, de um puxadinho ou de uma famosa gambiarra, né? Dar uma adaptada ali, fazer uma mudança na fachada da casa, fazer uma pequena parede ali para dizer que fez, dar uma pintada, faz o puxadinho, mas, de fato, os pilares da universidade pública ainda continuam intactos, né? Nós não estamos conseguindo alterar a agenda de ensino, pesquisa e extensão com a curricularização da extensão, né? O produtivismo está aí fortíssimo, o internacionalismo está aí fortíssimo, a agenda do agronegócio está fortíssima nas universidades públicas, e a agenda da agroecologia, assim, mal consegue entrar, mal consegue penetrar. Então, de fato, qual que é o problema da curricularização da extensão? É que, em geral, as universidades vão mudar tudo sem nada mudar. Essa é a minha hipótese, né? Nós não teremos grandes mudanças. Ainda que a gente já tenha aí um balanço importante de algumas vitórias, né? Na UFRJ, por exemplo, qualquer aluno de qualquer curso pode fazer a tal da curricularização da extensão em qualquer curso, de forma cruzada. Por exemplo, uma aluna da antropologia
pode fazer na medicina e vice-versa. Um aluno da medicina pode estar atuando em projetos, né, da antropologia. Isso é muito rico à medida em que permite, né, a chamada, entre muitas aspas, interdisciplinaridade, permite uma perspectiva mais totalizante da realidade, uma perspectiva menos de gavetinhas ou esquartejada, fragmentada, né, em cada uma numa caixinha, tal como foi concebida a nossa universidade, bastante positivista, né? Então, no meu entendimento, já tem aí 7, 8 anos que a UFRJ vem fazendo isso, e no meu entendimento, já é possível afirmar que a curricularização da extensão na UFRJ está trazendo bons frutos, forma uma aluna e um aluno numa pegada distinta, com uma visão mais crítica, com uma atuação na realidade mais crítica. E eu ouso dizer, não dá para provar, mas ouso dizer que forma menos coxinhas, menos bolsonaristas, menos negacionistas, à medida que você coloca os alunos e as alunas em contato direto com a realidade popular, que é dramática, viu? O povo brasileiro, como eu coloquei no começo, ainda não tem casa, não tem alta escolaridade, não tem saneamento básico, não tem carteira assinada. E isso, né, à medida em que a gente coloca nossas alunas e nossos alunos em contato com essa realidade, não simplesmente só para ir ver o povo, mas para atuar de forma planejada, organizada, de extensão em realidades específicas, isso, no meu entendimento, forma alunas e alunos com uma sensibilidade social e uma perspectiva de intelectuais públicos ou alunas e alunos inseridos nas lutas do seu tempo muito rico, uma perspectiva muito rica, né? A Unesp aqui está atuando de uma forma um pouco distinta da UFRJ. A nossa curricularização está mais atrelada aos cursos. Nós não conseguimos fazer, a comunidade entendeu que não seria possível atuar tal como na UFRJ, ou seja, nós amarramos a curricularização mais nos cursos, ou seja, os alunos, as alunas têm aí uma cesta de projetos possíveis, né? E eles vão atuar, em geral, dentro dos cursos. Nós estamos tentando ver se nas unidades, por exemplo, aqui em Marília, nós temos alunos do curso de Relações Internacionais. Se eles quiserem fazer projetos conosco, na pedagogia ou nas sociais, nós estamos tentando deixar isso aberto para recebê-los ou para mandar ao contrário, né, vice-versa. Mas ainda não é possível afirmar que isso vai acontecer. Se tudo correr bem, vai ser possível. Nas unidades, né, a Unesp é igual ao UEM, bem espalhada, né? Nós estamos em 24 cidades, mas nas unidades, nas cidades, que esse trânsito entre os cursos seja possível. Isso me parece bastante interessante, né? Bom, quanto tempo eu já falei, Fred? Oi, Henrique. O Frederico caiu. Ele está bem? Está bem. Espero, não sei. Talvez tenha se machucado. Quanto tempo eu já falei? Tu falou uns 25 minutos, mais ou menos. Tá, então... É isso que eu ia comentar aqui. Perfeito. Então, vamos ver os 5 minutos finais aqui. Eu vou fechar para a gente manter o tempo aí, passar o bastão para o Joelson. Né? Obrigada. Então, para fechar, falei um pouquinho da UFRJ, falei um pouquinho da Unesp, e agora fazendo um retrospecto. Lá na Constituição de 88, nós conseguimos colocar lá a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Foi uma vitória nossa, muito grande, na Constituição, amarrar isso, né? O Joelson, eu, o William, todos nós, a Esther, somos contratados para fazer ensino, pesquisa e extensão. Ainda que tem alguns professores que se acham mais bonitinhos, só querem fazer pesquisa. Ensino nem tanto, extensão, tadinho. Deixa ela lá. O tripé na Constituição de 88 ficou assim,
O da extensão ficou um pezinho bem manco e bem pequenininho, um pé mais atrofiado, mas foi uma vitória. Qual foi o problema? Onde que a gente começa a perder? A Constituição de 88, ela é mais ou menos igual à vitória do Brasil contra o Chile na Copa de 2014, não sei se vocês se lembram. 2 minutos antes de acabar o jogo, né, o Chile joga uma bola na trave. Aquela bola tinha que ter entrado. Tinha que ter entrado, né? O Brasil tinha que ter perdido aquele jogo, mas nós ganhamos, né? Qual foi a nossa tragédia? A gente ganhou aquele jogo que devia ter perdido e veio o 7-1. O que eu estou querendo dizer aqui? A Constituição de 88 foi uma vitória? Sim, é uma vitória. Tem muita coisa interessante lá que nos serve. Mas depois dela veio o Collor, né? Veio o Fernando Henrique Cardoso, e aí nós tomamos um 7-1. E a extensão está tomando um 7-1. Por quê, né? Nos anos 90, a extensão se converteu em serviços, em ganhar dinheiro, em complementar a renda, né? Em ganhar mais grana, em fazer curso para o capital, para as consultorias, empresas, etc. E aí nós estamos perdendo 7-1. Eu e o Joelson somos o 1. E o 7, vocês sabem quem são, né? Então, de fato, o desafio é gigante. Está agora na pauta a curricularização da extensão, que é um pedacinho do drama que a gente vai viver nos próximos anos. É só 10%. Os professores, quando vêm assim com o discurso, falam, gente, é só 10%, que a universidade está fazendo 20%. No Nordeste, tem algumas que estão fazendo 30%. Tem algumas que estão fazendo até na pós-graduação. Isso é muito interessante. Então, é só 10%, é algo muito pequenininho, não é esse monstro aí que estão pintando, né? E acho sim, e termino por aqui, acho sim que nós temos aí uma grande possibilidade, né, de transformar a nossa universidade, querida universidade estatal, mas que ainda é estatal, em universidade pública, a serviço do povo, a serviço dos interesses do povo. Então, de fato, transformar a universidade estatal em universidade pública e, quem sabe, um pouquinho mais à esquerda, e universidade para além do capital. Paro por aqui para manter o tempo e vai ser um grande prazer ouvir o nosso querido Joelson. Muito obrigado, Henrique. Uma fala excelente, a qual nós não estamos muito acostumados aqui na Universidade do Estado. Lhe agradeço imensamente. E já passo a palavra ao nosso camarada Joelson. Por favor, Joelson. Olá a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo bem. Queria mais uma vez agradecer o convite. Espero aí que os problemas de conexão não nos atrapalhem, às vezes, por eu estar um pouco longe aqui do Wi-Fi. Espero que isso não seja nenhum problema. Queria agradecer a Esther e o William, e não ao Fred, mas agradecer a Esther, a professora Esther, ao professor William, pela oportunidade de poder estar com pessoas que eu tenho elevada estima e respeito militante e intelectual. No caso, o Henrique e o Frederico. São pessoas que fazem com que a universidade, mesmo frente a todas as dificuldades que ela enfrenta, avancem com compromisso político e capilaridade social. E por isso eu aceitei esse tema, mas não poderia nunca falar antes do Henrique, que é uma pessoa que está dialogando, pensando e escrevendo sobre o assunto. Então, acredito que a minha contribuição aqui, ela tem algumas limitações, porque hoje não estou responsável dentro da universidade por nenhum dos processos, não tenho acompanhado o debate legislativo, mas tenho, de maneira muito frequente,
debatido a extensão e as dificuldades da extensão dentro das universidades, especialmente dentro da Universidade Federal de São Carlos. Para tanto, também gostaria de começar de maneira diferente, mostrando um pouco do terreno onde eu piso, para que aqueles e aquelas entendam o teor da minha fala. Eu tenho feito, para além de aulas, e são muitas, para além das pesquisas, e elas são necessárias, tenho feito extensão. Que tipo de extensão? Tenho trabalhado, e colocando aqui algumas questões muito rapidamente, com projetos sempre dialogando com setores específicos, isso depois eu quero recuperar provocativamente, setores específicos da sociedade. Um projeto chamado Encurtando Distâncias, eu dialogo junto com alunos, obviamente, né, tudo a extensão que envolve alunos, eu dialogo com feirantes de economia solidária, produtores de produtos agroecológicos, e a gente busca usar os instrumentos que nós temos dentro da universidade, das nossas expertises, para facilitar circuitos curtos de comercialização. É uma atividade pequena, mas eu adoro fazer isso, dialogando com o assentamento da região, dialogando com mulheres da economia solidária. Por menos que a gente faça, aquilo, em certa medida, justifica um pouco o meu salário. E aí, quando eu falo isso, vocês já entendem a cor do meu pensamento. Eu busco justificar, para além de um trabalho que poderia ser considerado desnecessário do ponto de vista dos trâmites, algo que, em tese, me agrada sobremaneira. Depois eu vou fazer um pouco essa provocação e vocês vão entender por quê. Também desenvolvemos aqui, e eu gostaria de falar um pouco disso, as ACIEPs. Junto com a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a UFSCar, ela é pioneira numa coisa chamada ACIEP, Atividade Curricular Integradora de Ensino, Pesquisa e Extensão. Isso há anos, há mais de 10, muito antes de haver a sinalização no Plano Nacional de Educação para a integralização curricular da extensão. O que são as ACIEPs? Qualquer professor, qualquer técnico administrativo da universidade pode propor uma atividade, vai ter sala, vai ter quadro, vai ter giz, vai ter as condições necessárias antes da pandemia e agora dentro da pandemia, para dialogar com membros da universidade e externos à universidade sobre temas que ele acredita que são importantes. Então, podemos ter, e já tivemos na UFSCar, a CIEP na hora do almoço, de dança circular. Eu mesmo desenvolvo um ACIEP de questão agrária. Ela tem, e eu gosto muito disso, muitos inscritos, especialmente pessoas de outras universidades e acampados, acampadas, assentados, assentadas. E quando a gente vê isso, eu saio da frente da sala de aula, que é uma sala geralmente, e coloco um acampado e um assentado para dirigir aquele encontro, porque a gente se baseia em troca de saberes. Então, é uma experiência muito interessante, que a gente valoriza muito na Universidade Federal de São Carlos. Pode ser também introdução à matemática, que os professores ou alunos podem ajudar comunidades carentes. Pode ser de etnomatemática. Depois eu vou problematizar isso, que parece o melhor dos mundos, mas eu quero também usar isso para fazer uma problematização. Avançando, também fazemos aqui a JURA. É uma atividade de extensão, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Não abrimos mão de fazer isso. E também fazemos, o que eu estou fazendo agora, a formação política para determinados setores da sociedade. Estou dialogando hoje, aqui, falando direto com vocês, do Sindicato dos Metalúrgicos do município de Salto, no interior do estado de São Paulo, a partir de um convite feito pela Federação dos sindicatos metalúrgicos do estado de São Paulo ligado à CUT. E uma extensão que me agrada fazer, essa foi financiada pelo CNPq, em que pese o dinheiro não dá nem para começar, e a gente tem que trabalhar muito envolvendo pessoas voluntárias, algo que me agradou sobremaneira, que foi o curso de formação de agentes populares de agroecologia.
tivemos 2.200 inscritos. Era um curso para 50 pessoas. Pensamos um curso para 50 pessoas. Para agricultores, tivemos 2.200 inscritos de todas as unidades da federação. Tivemos que nos reinventar e resolvemos, e aí vem a cor do pensamento que nos aproxima, Fred, Henrique e eu, resolvemos o quê? Já que temos 2.200 inscritos e já que a gente ia trabalhar de graça mesmo, por que em vez de atender 50, como era a proposta inicial, não vamos atender os 2.200 inscritos? E atendemos todos aqueles que tinham vontade de fazer e condição, dadas as necessidades de computador, internet hoje. Estamos aí finalizando o curso com 800 concluintes. Isso é extensão. Mas poderia ser outra forma de extensão. Poderia ser uma extensão com outros setores da sociedade. E isso eu gostaria de problematizar quando eu falar um pouco dos desafios. Mas, a bem da verdade, tudo isso que eu estou colocando, que é uma ação a partir da UFSCar, a UFSCar está extremamente atrasada no debate. Porque, de 2016, colegas, nós, dentro da Universidade Federal de São Carlos, criamos uma comissão mista entre o Conselho de Graduação e o Conselho de Extensão para pensar uma proposta que saiu em novembro de 2017. Proposta essa que era cheia de questionamentos, de lacunas. E quando pensávamos que íamos avançar no debate, a proposta foi engavetada. E isso tem a ver com o contexto político que a universidade passava naquele momento. E eu quero problematizar isso, mas já digo antemão que naquele momento tínhamos uma gestão universitária expressa por uma reitora que se colocava favorável à política do governo federal e que veio, logo na sequência, apoiar o programa Futurice do governo Bolsonaro. Portanto, as críticas desenhadas, as críticas a um programa desenhado foram recebidas com seu engavetamento. Neste momento agora, buscamos desengavetar a proposta em termos institucionais sobre uma nova gestão e, portanto, tudo que fizermos agora estaremos correndo atrás do prejuízo, já que perdemos uma excelente oportunidade de debater e amadurecer essas propostas. Portanto, o atraso nos foi problemático. Independente disso, como o Henrique colocou e eu não vou repetir, que vitória é a proposta de curricularização da extensão. Por quê? Porque ela nos coloca a oportunidade de debater a importância da extensão universitária como componente curricular formativo. E não é de hoje, e vocês me perdoem a piada interna, mas não é de hoje que a extensão é chamada de a prima pobre do tripé. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a extensão sempre é colocada como a prima pobre do tripé. Alguém poderia falar que eu estou exagerando. Não, eu não estou exagerando e já já eu mostro por quê. Mas ainda falando, e não quero repetir as colocações do Henrique, eu também entendo como uma vitória. É uma vitória. E é uma vitória por quê? Porque ela nos permite, portanto, ela não nos dá, ela não nos entrega, mas ela nos permite discutir um projeto de universidade com maior capilaridade social. Porque as ações que eu tenho desenvolvido, as ações que Henrique tem desenvolvido, as ações que muitos colegas têm desenvolvido no plano da extensão, muitas delas são pautadas, infelizmente, pelo voluntarismo, pelo um projeto de universidade que docentes, grupos ou individualmente, avançam querendo construir. Isso não está explícito nos projetos das universidades, nos seus PDIs. E quando estão explícitos em termos de diretrizes e não estão calçados em termos de financiamento. Portanto, todas aquelas ações que eu falei para vocês que eu desenvolvo, todas elas são, quando são, subfinanciadas.
Portanto, são desenvolvidas com trabalho voluntário que avança e ajuda a construir, dentro de uma arena específica, que é a universidade, uma ideia-força que é constantemente confrontada com oposições. Mas é isso. A extensão, ela nos dá esta oportunidade. Nos dá a oportunidade de agir e manter uma pauta específica, que é um projeto de universidade socialmente comprometido. E a curricularização da extensão nos permite colocar na agenda da universidade todo mundo discutindo extensão. E isso é fundamental. E quanto a isso, acredito que não há ressalvas. O problema é que a realidade se impõe. E aí eu gostaria de fazer algumas falas sobre a contradição. A realidade se impõe. E o que eu estou chamando que a realidade se impõe? Vou dar um exemplo. Na Universidade Federal de São Carlos, hoje, isso está disponível para quem quiser no site da universidade, existe um plano de carreira. Todas as universidades têm um plano de carreira, as universidades federais, é diferente nas estaduais, mas as universidades federais seguem o mesmo plano de carreira. Associado 1, 2, 3, 4, adjunto 1, 2, 3, 4, associado 1, 2, 3, 4, depois titular. É uma progressão que você sai do início da carreira e vai até o degrau máximo que você pode chegar. E cada universidade tem autonomia para pensar esses steps, características específicas de cada universidade. Gostaria de dar alguns números para vocês verem a acidez da forma como eu estou vendo o atual momento do debate. Um projeto, para cada coordenação de projeto de extensão de longa duração, para um plano de carreira, estou de 2 em 2 anos, eu tenho que apresentar um relatório, não é automático. Então, se eu sou coordenador de um projeto de extensão de longa duração entende-se no mínimo 6 meses, eu tenho 4 pontos para minha progressão. 6 meses coordenando, 4 pontos. Se eu participar, não sou coordenador, mas sou participante de um projeto de extensão de longa duração, 2 pontos. Então, 6 meses participando de projeto de extensão, 2 pontos. Se eu publicar um artigo numa revista de A1, A2, B1 ou B2, independente da revista, independente do idioma, eu tenho 4 pontos. Se eu publicar numa revista B3, B4 ou B5, uma publicação numa revista de menor impacto, eu tenho 3 pontos. Então, uma publicação numa revista de menos impacto é 50% mais valorizado do que 6 meses participando de um projeto de extensão. Alguém poderia falar, mas publicar é importante. Quando alguém fala isso, está dizendo nas entrelinhas, publicar é mais importante do que extensão. Porque está justificando a valoração em 50% mais numa revista de baixo impacto do que um programa de extensão de 6 meses no mínimo. Meu tempo é pouco, vou avançando para tentar concluir o meu raciocínio. Resumo, não é trabalho completo. Resumo em anais de evento. Pode ser o Congresso de Iniciação Científica. Um resumo publicado em anais de evento na Universidade Federal de São Carlos vale 1 ponto por resumo. Vocês perceberam? Se eu tiver 2 orientandos, 3 orientandos, eu vou publicar resumo junto com eles. E eu vou ser com 3 resumos, 3 páginas de trabalho em andamento, que pode ser de monografia. Eu vou ter uma valoração para minha progressão de 50% a mais do que acompanhar uma extensão durante 6 meses. Portanto, senhoras e senhores, debater a curricularização dentro da universidade pressupõe entender o mundo real. Pressupõe entender que ela está majoritariamente relegada à ideia de primo pobre. Tanto que as JURAs, Jornadas Universitárias em Defesa da Reforma Agrária,
E essa formação política na qual eu me encontro hoje, que é um encontro de 3, são 6 dias, fico de 2, depois volto, mais 2, depois volto, mais 2, eu não coloquei no cadastro de extensão da universidade, porque não faz a menor diferença. Eu faço isso por acreditar que existe um projeto, e estou aqui não pelos meus olhos azuis, porque eu não os tenho. Eu estou aqui porque acredito que a universidade precisa de capilaridade social com determinados setores da sociedade. Mas a universidade só saberia que estou aqui, vai saber, quando se eu colocar no sistema. Como estamos em trabalho remoto, eu não preciso avisar que eu não estou em casa ou estou em casa. Se eu estivesse no trabalho presencial, avisaria para ter a licença para estar aqui. Consegue entender? Não sei se eu estou conseguindo ser didático o suficiente para mostrar que no mundo real, o debate, as vantagens do debate precisam ser incorporadas os desafios presentes, portanto, não dá para romantizar. A discussão da curricularização da extensão, como o Henrique bem pontuou, é necessário que a gente avance nesse aspecto. E avançar nesse aspecto, por exemplo, é levar em consideração, se vocês me permitem, que neste momento o Brasil tem universidades, especialmente as públicas, constantemente atacadas. Eu vou dar 3 exemplos para ser breve. Setembro de 17, na Câmara, correu um projeto, uma PEC, tinha até número, 36617, 366 de 2017. Sabe o que tinha nessa PEC? Proposta por um político do Partido dos Trabalhadores, a proposta de cobrança de alunos cobrança de mensalidades de alunos que podem pagar na universidade. Isso lá em 17. Não bastasse isso, em 17, o Banco Mundial lançou um relatório, um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Qual a conclusão deste relatório do Banco Mundial sobre o Brasil? As universidades privadas tendem a ser mais custo-benefício eficientes do que as públicas. Pensando pelo custo, a privada é melhor que a pública. Não bastou muito, o jornal O Globo lançou um vergonhoso editorial chamado A Crise Força o Fim do Injusto Ensino Superior Gratuito. Repito, um editorial do O Globo. A crise força o fim do injusto ensino superior gratuito. Aí percebe-se, senhoras e senhores, que determinados setores da sociedade que deveriam falar de política não falam política. Eles fazem política. Jornal não fala de política. Jornal faz política. E esse é um editorial que mostra um pouco isso. Bom, se você pensar o governo Temer e depois o Bolsonaro, a proposta foi de criação de OSs, organizações sociais, para financiar o ensino superior. E presidenciáveis, por exemplo, como o governador da Bahia, Rui Costa, foi a público em 19, sob o governo Bolsonaro, sobre o ministro Weintraub dizer publicamente que a cobrança de mensalidades nas universidades públicas tem que deixar de ser tabu, porque tem alunos que conseguem pagar. Este é o contexto real que se impõe sobre as universidades e sobre o debate. E é nesse debate, e aí eu vou encerrando a minha fala, que a gente precisa entender os desafios. Queria começar dizendo sobre esses desafios, a primeira coisa, quem gosta de aula de estatística, né? Eu não sei se é uma coisa que todo mundo goste, que principalmente quem é das humanas, eu sou das humanas, em que penso fiz economia, mas aula de estatística nunca foi uma boa coisa, mas eu aprendi algo fantástico, que eu uso até hoje. E eu vou usar aqui. A Universidade Pública Brasileira não é um oásis, não é uma ilha. Não é algo lindo e maravilhoso no meio do deserto. Ali é fonte de inspiração. Não, não é isso, intelectualidade. E não é uma ilha cercada de pobreza, cercada de indigentes. A Universidade Brasileira é uma amostra. E aí vem a aula de estatística. Definição de amostra. Amostra é café amargo. Você não precisa tomar a garrafa de café inteira para saber que o café está amargo. Precisa apenas de uma
amostra. A Universidade Brasileira é uma amostra da sociedade, não é uma ilha e não é um oásis. Então, dentro da universidade pública, seja em Minas, seja em São Paulo, seja a Universidade Federal, nós temos quem? Conjunto de forças, frações de classes sociais aqui representadas. Portanto, nós temos bolsonaristas. Portanto, nós temos direita e esquerda. Portanto, nós temos ricos e pobres. Portanto, nós temos projetos que são colocados em disputas nos nossos órgãos colegiados. E se isso não for levado em consideração, a gente faz o quê? Romantiza a curricularização da extensão e acha que é só discutir que vai dar tudo certo. Não é tão simples assim. Frente a isso, é fundamental que a gente entenda que a gente precisa avançar para além, e aí Henrique falou perfeitamente, avançar para além do quê? Da lógica assistencialista, da lógica mercadológica. E aí vocês vão entender. Quando eu falava que eu dialogo com determinados setores da sociedade, eu dialogo com setores da sociedade partindo do pressuposto que essa sociedade é cindida em classes. Portanto, o termo sociedade é amorfo. Então, quando a gente entende que a sociedade é cindida em classes, eu sei quais as classes, Frederico, quais as classes, William, e todos aqueles e aquelas da Universidade Estadual de Minas Gerais, que sabem o que é a universidade e o que a universidade produz. E tem dinheiro para, inclusive, influenciar lógicas que atravessam a pesquisa e podem atravessar a extensão. E tem sujeitos sociais que nem sabem que a universidade pública não tem mensalidade. E é nesses sujeitos sociais e suas organizações que eu acho que a gente deveria centrar fogo. Mas não tenho dúvidas, não seremos a priori a maioria nos conselhos. Não seremos a priori a maioria quando estivermos discutindo, a partir da autonomia das universidades, as determinações internas que cada universidade tem. Por isso, e buscando finalizar minha fala, eu digo para vocês, desafio 1, e aí eu vou ser polêmico. Desafio 1, não dá para entender semana de curso como a materialização de extensão. É importante? É, mas se for só isso, não chama de extensão. Especialmente se cobrar mensalidade, aí o negócio zanga tudo, né? Porque tem ainda essa... Mas semana de curso é super importante, mas essa não pode ser a expressão endogênica de extensão universitária, que chama gente de fora e fala, tá aberto para todo mundo, mas discute extensão das disciplinas do curso. E eu dei aula em universidade privada e participei de semana de extensão e não foram poucos os anos em que eu vi isso na prática. Para além disso, desafio 2, são só 3. Desafio 2, enquanto componente curricular formativo, a gente precisa de regras institucionais. Mas a gente precisa mais do que regras institucionais. A gente precisa de condições financeiras. Portanto, temos que denunciar o subfinanciamento da extensão. Porque senão a gente começa a criar mecanismos. Eu odeio isso, né? Porque uma certa gestão universitária bolsonarista dizia que a solução dos nossos problemas não fiscais era porque a gente era pouco criativo. Temos que ser criativos. Ai, que ódio que eu peguei disso. Mas, para não falar com o fígado, não quero que a discussão da curricularização paute pela criatividade. Já que não tem dinheiro, o que a gente pode fazer? Se é componente curricular obrigatório, tem que ter condições institucionais e financeiras de serem feitas. E essa discussão tem que ser levada a cabo. Porque se a gente partir que o altruísmo, o amor à causa é que vai sustentar a curricularização, é melhor travar o debate. Esse debate não pode continuar se isso é pré-condição básica. E, por fim, a gente precisa... A gente que pensa a extensão a partir de cores muito claras, nós precisamos ocupar as arenas de discussão e de deliberação, para avançar com uma extensão socialmente comprometida e com capilaridade social. Porque existem setores da sociedade, como eu disse para vocês, que sabem o que é a universidade e o seu potencial. E esses setores estão esperando, senhoras e senhores, a oportunidade de instrumentalizar a extensão, porque já instrumentalizaram os estágios, já instrumentalizaram a pesquisa.
Haja vista a fala do Weintraub, que era a fala do Estado brasileiro, dizendo que as universidades tinham que se virar. E se sociologia e filosofia não conseguem, é talvez porque não sejam cursos viáveis para o capitalismo brasileiro. Portanto, senhoras e senhores, existem setores da sociedade que estão esperando a oportunidade para mercadologizar, mais uma vez, o potencial da universidade. E ela precisa, além de formar, transformar. Se a gente perder essa janela de oportunidade, o Henrique falou tudo. Vai ser um 7-1. E se as normas, regras que vão conduzir isso dentro de cada universidade forem mais um 7-1 numa universidade socialmente comprometida, vamos continuar formando ótimos profissionais para um país em frangalhos. Estamos fazendo formação e fuga de cérebros. É o momento de avançarmos, este é o momento de avançarmos numa universidade que forma e transforma a realidade. É uma oportunidade que aqueles e aquelas que se preocupam com uma extensão social não podem perder, porque o jogo não está ganho. Obrigado. Excelente, Joelson. Obrigado, né? Deixa a gente um pouco estupefato ouvindo tudo isso. Claro, eu tenho muitas provocações, mas penso que meu papel aqui é muito mais ouvir as pessoas que estão acompanhando esse debate. Então, queria perguntar ao professor William, que está acompanhando o chat aí, se a gente tem alguma questão, ou deixar a nossa turma aqui à vontade para levantar alguma questão, eventualmente fazer algum comentário. Professor? Bom, maravilha. Bom, pessoal, os ouvintes aqui da nossa mesa, né, fica aberto. Né, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma questão, pode fazer para os professores. Eu só vou ler rapidinho. Eu fiz um comentário aqui no início, né, que é quando o professor Henrique falava da extensão, que esse, né, era um dos grandes papéis, né, da extensão, essa potencialidade, né, de levar, potencialidade da extensão, né, essa relação de levar e envolver a universidade com a sociedade, com a comunidade, né, e é interessante na fala dos professores ver como que ainda tem colegas que não enxergam assim, né, que ou supervalorizam a pesquisa, né, ou o ensino, e aí, mas vamos fazer extensão porque tem que fazer extensão, né, e para nós aqui que estamos na coordenação, isso soa bem triste, né? Isso, né? E aí, depois, a Linda Mar fez um comentário, né, na fala do professor Joelson, na extensão estreita o nó com a comunidade. E isso interessa a poucas pessoas, infelizmente, para os órgãos de fomento e universidade também. Elitização do conhecimento na contramão da valorização do ensino por investigação científica na educação básica. Bom, esses são alguns comentários, né? Eu vou seguir a tua fala, William, no sentido que eu acho que aqui, não posso falar em nome de todo o ENG, né? Mas pelo menos aqui na nossa unidade, a conversa ainda está um nível muito atrasado, muito superficial, né? Isso, assim, de uma mercantilização, do assistencialismo, de ver a universidade indo levar, né, o conhecimento para a comunidade, e do ponto de vista do que a gente acha que deve ser levado à comunidade. Então, ouvir vocês, para mim, foi espetacular. Obrigada, Frederico, pelos nomes, porque, de fato, assim, a nossa conversa ainda está muito atrasada, assim. Enfim, continue. O professor Luiz Fernando faz uma questão aqui, né? Daí fica, né, o professor Henrique, o professor Joelson pode responder. Assim, o professor Luiz Fernando Viana Furtado, né? Ele fala: parabenizo e agradeço pelo debate. Gostaria da opinião dos senhores sobre a dificuldade de implementar a curricularização de extensão em cursos noturnos. Se você me permite, William e Henrique e Joelson, antes de passar a eles, né, eu também gostaria de fazer aqui um breve comentário, né, um pouco na esteira daquilo que a Esther dizia, né. Hoje, o que a gente tem acompanhado na Universidade do Estado, não sei se isso é um parâmetro, mas é uma discussão em torno da operacionalização dessa curricularização da extensão.
O debate se limita a isso, não é? Então, como é que a gente vai ajustar o projeto pedagógico do curso, a estrutura curricular? Então, corta horas de atividade complementar de graduação, enxuga a disciplina, suprime conteúdo teórico de disciplina e dentro da disciplina cria uma carga horária prática para alcançar os 10%. É uma matemática, ponto. Esse é o pé do debate. E um debate que também se associa a outras questões referentes à operacionalização, mas quem vai controlar isso? Quem vai fazer o registro? É a coordenadoria de extensão, é a secretaria acadêmica, não é? Talvez a gente tenha até frustrado algumas das pessoas aqui hoje, achando que nós fôssemos debater questões dessa natureza, que o Henrique traria uma fórmula mágica aqui e nos diria se é tarefa da coordenadoria de extensão ou da secretaria acadêmica. Botar umas disciplina aí no meio. Eventualmente o William ia propor uma disciplina aqui, o Joelson, que já demonstrou a sua expertise, aliás, termo ótimo hoje na universidade, eu adoro, em estatística, né? Poderia nos oferecer. Então, esse é o tamanho da nossa miséria intelectual, quando a gente discute a extensão, né? E nós temos e contamos com programas que são da máxima relevância, da máxima importância, sobretudo forte da Universidade do Estado, da Unidade Paz, na área da saúde, na área da educação, e outras tantas, né? E o que a gente também assiste aqui internamente é uma migração de práticas que até então se associavam à concorrência por bolsas para estudantes em editais para prestação de serviços, e prestação de serviços remunerados. Esse é o grande negócio hoje em discussão. Como é que a gente constitui centros de prestação de serviços que possam remunerar as atividades da universidade no sentido da sua autonomia financeira, não é? E aqui tem uma depravação desses conceitos todos de autonomia e etc. Então, isso é para que a gente possa lhe situar um pouco sobre qual é o nosso pé do debate aqui, né? Então, o que nos ocorre é, em que medida, e vocês já responderam a essa questão, a curricularização não se torna um engodo para nós. Eu acho que nesse jogo, Henrique, do 7-1, a gente vai tomar muito mais. Porque eu acho que a gente já tomou 7 gols. Só que a gente não fez nenhum por enquanto. Né? Então, quer dizer, esse é um pouco o pé do nosso debate. Então, em que medida a curricularização pode ser um engodo? Eu não acredito que seja um engodo. Acho, sim, que é uma janela para que a gente possa trazê-la ao debate não mais na condição de prima pobre, né, Joelson? Mas o fato é que nós ainda não dispomos de um debate de concepção, de um debate de estratégia, melhor dizendo, e que não se conecta apenas ao problema da extensão, mas de uma concepção de universidade. Eu não creio, talvez nos termos do Henrique, que nós tenhamos condições de elevar esse debate, o debate estratégico da extensão, sem que ele esteja diretamente vinculado ao debate estratégico do que é e do que deve ser a universidade, ou o que o Henrique está chamando de universidade para além do capital. Quer dizer, como é que a gente qualifica esse debate? Somente rediscutindo os termos da própria universidade. Isso nos exige mediações. Então, a provocação é, quais são as mediações para que a gente consiga elevar o debate estratégico da extensão associado ao debate de concepção da própria universidade? Enfim, só uma breve inquietação. Eu começo aqui, depois passo para o Joelson, é isso? Então, eu acho que a gente está de acordo, a universidade é extremamente inercial, né? Ela tende a acomodar, a não receber muito bem essas propostas, ela tende a
seguir o fluxo, vamos dizer assim, se adaptando, não modificando, não se modificando, não alterando a sua forma de ser, que ainda é extremamente produtivista, extremamente voltada para o mercado de trabalho, pouco extensionista no sentido que a gente tem utilizado. E aí a tendência geral é essa: fazer pequenas cirurgias ou fazer continha para lá, para cá, tira 10% ali, joga para lá, tira essa disciplina, põe 20 para lá e fazer uma, que eu chamei aqui de mudança na fachada, um puxadinho no máximo, né? Então, são cirurgias aí de pouco invasivas que não vão mudar o sentido geral da universidade. Essa é a tendência. Eu estou lutando na contra-tendência, assim como certamente vocês, né? Tentando sair aí desse brejo aí e tentar forçar uma universidade distinta. Essa, acho que tem que ser a nossa luta, né? O professor fez a pergunta sobre os cursos noturnos. De fato, é um pepino, né? Mas, historicamente, a gente já tem soluções aí para estágios em licenciaturas em cursos noturnos. A UFRJ usa muito o mês de julho. Alguém vai falar, poxa, mas é o mês de julho, de janeiro ou dezembro, meses de descanso. Mas quem está na pegada da extensão gosta muito, né, de usar esses tempos vazios, feriados. Tem gente que vai falar, pode até ter aula de madrugada, mas pode ser sacrifício demais. De qualquer forma, não há problema aí que a gente não ache solução, né? Eu recomendaria dar uma olhadinha no que a UFRJ tem feito, né? Fim de semana, feriado, usado sábados e férias no meio de ano. Além, os projetos que envolvem atuação junto ao Sem Teto, Sem Terra, movimento negro, feminista, os alunos acham um jeito, isso é incrível, né? Os alunos e as alunas acham um jeito de participar. Eles conseguem, né? São os projetos mais bonitos, e o Joelson falou ali muito bem, né? A nossa atuação prioritária tem que ser com os movimentos sociais organizados, né? Essa é a questão fundamental. O que são os movimentos sociais organizados? São eles que estão empurrando essa sociedade brasileira para frente, tentando reparar problemas históricos que a gente não conseguiu resolver até hoje. Questão agrária, questão da etnia, questão indígena, ambiental, questão de gênero, dentre tantas outras. São eles que estão na ponta, então nós temos que estar muito próximos a eles, atuando com eles. Isso exigiria, obviamente, um outro perfil de contratação de professoras e professores. O Instituto Federal foi uma vitória nossa também, viu, gente? Só que qual foi um dos erros do Instituto Federal? Nós, por vários motivos, não conseguimos selecionar corretamente professores. O que o Jorge falou, né, que tem coxinha em todo lado, é incrível o tanto de coxinha que tem nos institutos federais. Por quê? No meu entendimento, um projeto bonito, que até falava de politecnia, né, de escola unitária, etc., etc., mas que contratou professores sem perfil extensionista, sem perfil crítico, sem perspectiva, com sensibilidade às demandas populares. Isso é gravíssimo, né? Então, estão lá hoje, né, enchendo o saco e atrapalhando nossas vidas. No meu entendimento, foi um erro. Contratação na Unesp. Uma professora extensionista, qual que é a chance que ela teria de entrar nos concursos que a gente vai abrir agora? Muito pequena, porque o Joel falou muito claramente. O que vale, gente, é a pesquisa, e depois vem o resto. Uma professora com perspectiva extensionista teria uma chance muito pequena de entrar num concurso. Então, nós não temos ainda uma política adequada de contratação desse chamado tripé aí, né? Não temos financiamento, o Joelson colocou muito bem. No governo Lula, só 1% da política científica e tecnológica,
só 1% da grana para tecnologia social. Só no Minha Casa Minha Vida, só 4% para habitação popular feita pelos movimentos sociais. Isso nós não podemos aceitar de novo, em hipótese alguma. Sem dinheiro, sem condições adequadas para implementar a curricularização da extensão, vai virar o que o Joelson chamou aí, nós vamos trabalhar por amor e voluntarismo, isso tudo tem um limite claro, né? E aí, para fechar, né? Eu acho importante a gente democratizar o acesso à universidade. Isso é claro, num país como o Brasil, a maior parte dos jovens não entra no ensino superior e os que entram estão na universidade privada. Isso é um crime, né? Nós temos que democratizar o acesso da universidade pública e achar um fim para a universidade privada que não seja ela ganhar dinheiro, né? Sou contra. Mas, além de democratizar o acesso, colocar a molecada na universidade, nós temos que mudar o sentido da universidade. Nós não podemos mais permitir que a nossa universidade atue e faça o que ela está fazendo, entregar de bandeja nossas alunas, nossos alunos para o mercado de trabalho, fazer pesquisas de interesse do capital ou extensão na forma de cursos para donos de bancos, para gestores do capital, etc, etc. Então, no meu entendimento, e aí eu paro por aqui, a extensão ela tem que ter intenção. E a intenção dela é qual a parte da universidade na transformação radical da nossa sociedade brasileira, né? Qual o nosso papel enquanto alunas, alunos, pesquisadoras, pesquisadores, professoras, servidores públicos, para transformar esse país, né, que voltou para o século XIX. Né? Voltamos para o século XIX. Não tem fábrica, voltou a ser um fazendão e voltou a ter trabalho escravo. E, obviamente, com tudo isso, sem escolarização, um país de analfabetos ou semi-analfabetos. Então, vejam, problemas sociais não nos faltam e a universidade pública, a universidade estatal, continua fechando os olhos e tapando os ouvidos para esses graves problemas que nós temos, né? Vamos continuar assim? Seria um erro histórico fundamental. Paro por aqui, agradeço imensamente o convite, né? Estou aí à disposição, pediria para vocês procurarem nossos textos, darem uma olhada nos cursos aí que a gente coordena, né? Fiquei muito contente, muito alegre quando o Joelson me contou que o curso deles de agroecologia estava bombando, né? Isso é fantástico para nós. É um reconhecimento enorme para a comunidade científica de esquerda, né? Fico muito feliz que ele esteja ali atuando, estou vendo a aula dele ali atrás, né? Várias letrinhas ali que eu consegui identificar. Então, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, um grande prazer, espero que vocês tenham gostado, né? E estou aí sempre à disposição para dialogar. Só não perdoa o Frederico, que eu queria comer hoje um peixe ali em Passos, que é uma cidade que eu gosto bastante, e claro, né, queria me pagar uma canjibrina hoje. Isso vai me deixar extremamente triste, mas um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Henrique. Obrigado enormemente. Eu vou passar a palavra ao Joelson e antes dizer que os microfones da sala estavam todos fechados porque a TI, né, Esther, criou a sala dessa maneira, mas a Esther abriu aqui o microfone. Então, a gente ainda tem um brevíssimo tempo aqui para alguma Só levantar a mãozinha, né, Frederico? intervenção. Sim, basta levantar a mão. Vou passar a palavra ao Joelson e depois eu comento sobre a cerveja, Henrique. Joelson. Bom, queria mais uma vez falar que esse debate foi muito proveitoso, até porque tenho certeza que depois desse chamamento público de Henrique sobre Frederico, quero crer eu que serei convidado para partilhar deste momento festivo. Então, estou partindo do pressuposto que
vai ter uma parte que me cabe desse latifúndio aí, sob pena, obviamente, de reduzir os recursos disponíveis do Frederico para o Natal, uma vez que eu geralmente não bebo muito, só como com farinha. Brincadeiras à parte, as colocações que foram colocadas são extremamente pertinentes. Quando o professor Luiz Fernando coloca a dificuldade de implementar a curricularização dos cursos noturnos, isso é evidente, há uma dificuldade. O problema é que quando essa dificuldade acaba sendo mobilizada em favor das soluções mais fáceis. Quero crer eu que as soluções, elas são soluções do ponto de vista técnico mais fáceis do que se imagina. Então, aqueles e aquelas que buscavam aí que Henrique e eu, mas muito mais Henrique, pela experiência que ele tem, ajudasse modelos de fazer conta para facilitar a vida de quem vai implementar a curricularização da extensão, não precisa. Isso tem na internet aos montes. Existe um fórum de pró-reitores de extensão que tem se esmerado em fazer lives aos montes em diversas universidades para discutir isso. Inclusive, pasmem vocês, algumas dessas lives, não pelos pró-reitores, mas algumas dessas lives mobilizadas pelas universidades, elas já vêm com exemplos de contas possíveis. Portanto, é muito mais difícil fazer uma discussão sobre uma universidade que se volte a uma extensão, discuta o papel da extensão e defina cláusulas pétreas do que é e do que não é aceitável na extensão, do que resolver o que é 10% sem aumentar a carga horária. Dou de barato para vocês, e gostaria de, a partir da fala do Fred, fazer um pouco essa provocação, dou de barato para vocês que as ACIEPs que eu comentei na UFSCar são um ótimo exemplo, para o bem e para o mal. Tínhamos dança circular. Eu faço uma CIEP sobre questão agrária com assentados de reforma agrária, mas tem lá introdução à matemática para alunos que não acompanharam bem cálculo 1. Então, é uma recuperação na forma de ACIEP, que entra como extensão. Temos lá, para você que quer fazer um grupo de pesquisa focar, você pode montar uma CIEP chamando alguém que manja, dando um certificado, de uma linguagem de computador. R+, por exemplo, NVivo, SPSS, programa. E ele vai dar um curso de extensão e o aluno matriculado, e esse é o exemplo da UFSCar, cada curso desse de ACIEP conta como 60 horas. Valem na Universidade Federal de São Carlos 4 créditos. E olha, vou ler para vocês o que está no site institucional. Os estudantes podem se matricular em qualquer uma ACIEP constante do catálogo semestral. E isso está, vale crédito, está no site. Percebem que é eugenia? Nós estamos criando uma extensão para nós próprios como complementação de algo que deveria ser dado no ensino. Percebam, portanto, que tecnicamente entra na curricularização, é um ótimo exemplo. Então, para o bem, dança circular, discussão com quilombolas, ou para o mal, introdução à matemática para alunos de recuperação, é fácil tecnicamente resolver o problema dos 10%. E tem lives de sobra. O que a gente precisa, e aí eu encerro agradecendo, em função até do horário, o que a gente precisa nesse momento, insisto, é avançar com... Esse momento é muito propício para isso, com oportunidade de intervir no debate. As universidades têm autonomia. E é frente a essa autonomia que a gente não pode dar espaço para que a lógica mercadológica ou assistencialista se configure na única extensão. E a andar da carruagem, essa é a lógica de extensão mais visível. O que a gente precisa nesse momento é estar nos espaços, inclusive, senhoras e senhores, para intervir ou interditar um debate. Fico pensando que, frente aos ataques da universidade, será que não seria importante, primeiro, garantir a autonomia da universidade para pensar em extensão? Só saberemos isso se estivermos por dentro do debate. Então, é um convite a todos e todas. Vamos participar das discussões. E a hora que estivermos lá,
não vamos nos perder na armadilha de verificar como é que a gente traz 10% para dentro e resolve o problema imposto pelo Plano Nacional de Educação. Talvez seja melhor criar cláusulas pétreas para depois fazer continha. Exemplo, extensão universitária, construindo uma realidade, intervindo socialmente, e aí cada universidade a partir de cada realidade. Encerro dizendo que fecho com o Henrique Novaes. Por quê? Porque neste diálogo, quando a gente dialoga com setores organizados de uma sociedade de classe, a gente está contribuindo para um projeto. Portanto, os movimentos sociais são ótimos para a interlocução sobre extensão universitária. E talvez um curso noturno de pedagogia, em contato com o EJA, um curso noturno de arquitetura e urbanismo, em contato com o movimento sem teto, um curso de ciência política, ou mesmo de engenharia, em contato com os companheiros da CUT, consigam pensar como trazer uma extensão que faça sentido, e não uma extensão que faça jus aos 10% sem fazer sentido social. Então, tecnicamente, nós não precisamos de mais live. Já tem aos montes. Colegas, é hora de discutir politicamente. Quem quiser solução técnica, é só pegar e digitar no Google. Curricularização da extensão. Modelos não faltam. Nenhum discute concepção. Muito bem. Excelente, Joelson. Excelente, Henrique. Quero reiterar a minha alegria de ter vocês aqui com a gente. Agradecer novamente pela disposição, pela disponibilidade. Não posso deixar de cumprimentar a professora Esther, coordenadora de extensão da Unidade Acadêmica de Passos, quem acolheu essa ideia. Um dia conversávamos, em uma visita que Esther me fez, conversávamos sobre o seminário de pesquisa e extensão, e eu então propus, falei, poxa, a gente podia fazer uma mesa e debater, e no momento em que propus, vocês dois me vieram imediatamente, Henrique e Joelson, pela experiência do trabalho, pela integridade intelectual e pelo compromisso, mais do que com a extensão universitária, mas o compromisso com o conjunto da classe trabalhadora e com as suas necessidades reais e substantivas. Então, muitíssimo obrigado a vocês. Esther, parabéns. E creio que o professor William também queira falar alguma coisa. Estamos aqui cumprindo rigorosamente o horário.